Desenvolver uma área de ensino à distância com certeza tem sido um dos grandes desafios que a área de recursos humanos tem enfrentado nesse novo normal. Se você tem enfrentado esse desafio e quer saber como fazê-lo da melhor maneira possível, esse conteúdo com certeza é para você. Fica comigo e eu vou te contar tudo o que você precisa. Roda a vinheta. Desenvolver uma área de ensino à distância, com certeza tem sido um grande calcanhar de Aquiles de grandes organizações, de médias e pequenas empresas. Porque isso era algo que, para muitos, estava longe do radar, estava em outras prioridades. Então, esse tem sido o desafio e nós estamos aqui para te ajudar, para ajudar a sua organização a desenvolver e a romper esse desafio. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like nesse conteúdo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas outras mídias sociais. Esse conteúdo, além de estar disponível aqui no YouTube, também está disponível no Spotify. Então, tanto em uma plataforma quanto a outra, você vai ter acesso a algo de qualidade que com certeza vai te ajudar demais. Tudo bem? Posso contar com você? Espero que sim. Bom, como nós falamos no início, quais seriam os passos ou o que é mais importante ter em mente ao desenvolver uma área de ensino à distância para que você possa aí atender às novas exigências que esse mercado, esse momento que nós estamos vivendo tem exigido e como que isso pode ser feito da melhor forma possível. Nós vamos falar aqui de 4 coisas fundamentais para você desenvolver esse ensino à distância. Eu vou começar falando sobre incentivo à autonomia. Pessoal, é muito importante nós entendermos o seguinte: nós tínhamos uma cultura de capacitar presencial e na maioria das vezes com convocações. Então você montava um treinamento, agendava data e horário, local, e aí você convocava as pessoas e elas se deslocavam até aquele local, faziam seus treinamentos e ali retornavam para o seu posto de trabalho. Hoje essa não é mais uma realidade, ou pelo menos nesse momento nós estamos vivendo uma outra realidade. Uma realidade onde, em muitos momentos, você não tem nenhum domínio sobre o ambiente, sobre o horário ou sobre data. Claro que tem muitos treinamentos acontecendo de maneira síncrona, ou seja, com data e hora para acontecer. E isso faz com que você tenha a oportunidade de controlar a data e hora. Mas você não controla o ambiente, porque muitos desses colaboradores estão na sua própria residência. E a maioria das vezes, esses treinamentos estão acontecendo com câmeras fechadas. Como é que a gente faz para romper isso? Você precisa trabalhar o engajamento e o interesse da sua audiência por aquele treinamento. E isso vai requerer alguns pontos importantes. Entre eles, desenvolver, estimular, criar aí uma comunicação frequente para que haja um incentivo à autonomia, para que as pessoas comecem a compreender o seu protagonismo diante do ensino à distância. Ações como essas, que são simples, como deixar a câmera aberta, participar via chat ou através de fóruns, ou até mesmo ao vivo ali no momento em que o instrutor ou consultor está realizando a capacitação, realizar atividades prévias ao evento e pós-evento, e isso tudo você carece da atitude do colaborador, do funcionário que você tem. Dessa maneira, você precisa desenvolver uma linha de comunicação que faça esse incentivo à autonomia. Então, uma linha de comunicação que fala como um todo da organização, que tenha ali um direcionamento para que todos compreendam o quanto que esse protagonismo ele é importante. E é claro que isso também ajuda nas próprias atividades cotidianas dos colaboradores, quando eles começam a entender, ou melhor, quando eles começam a praticar esse protagonismo. Um outro ponto importante é que você precisa iniciar isso de cima para baixo. Então, conquiste aí patrocinadores, conquiste, a gente sempre fala sobre a importância de ter fortes patrocínios dentro da organização, porque esse é um ponto-chave, esse é um ponto fundamental para virar uma cultura, já que a cultura de uma organização está na mão dos próprios colaboradores. Então é muito importante que a gente tenha esses patrocinadores e comece essa ação de cima para baixo, envolvendo as pessoas para que elas possam compreender. Então comece essa linha para todos os níveis e sempre estabeleça uma parceria com as lideranças
com a média gerência para que você possa ter suporte. Ainda falando sobre essa situação da autonomia, pessoal, importante justamente isso que nós falamos sobre o patrocínio das lideranças e o suporte, porque é preciso que você também estimule essas lideranças a criarem ações que diariamente a equipe tenha autonomia. Então percebe que quando nós falamos de treinamento e desenvolvimento, beleza, vamos treinar, vamos falar a respeito da autonomia, do protagonismo, mas é importante que diariamente ele desenvolva essa atitude, essa ação dentro do seu dia a dia de trabalho. E isso só vai ser possível quando as lideranças te dão suporte e assim criam atividades e momentos em que essa autonomia seja praticada. Então, o primeiro passo para você construir um ensino à distância de qualidade dentro da sua organização é estimular o protagonismo e a autonomia dos seus colaboradores. Isso através de uma linha de comunicação sólida de cima para baixo, com o suporte das lideranças e com o desdobramento dessa linha de comunicação, fazendo com que todos comecem a perceber que isso não é apenas um discurso, mas uma prática que a sua organização tem. Mas, Flávio, eu estou falando da área de treinamento e você está falando da linha de comunicação. Nada em uma organização ela é isolada, ela tem uma ação isolada. Ela precisa ter suporte de várias outras áreas e vários outros aspectos que vão, assim, nortear e fazer com que aquela ação tenha sucesso. Isso é muito importante que a gente possa compreender. A área de recursos humanos, por ser uma área de staff, ela precisa ter o suporte das demais áreas para que as suas ações, as ações empreendidas ou encabeçadas pela área de recursos humanos, tenham melhores resultados. Então, a segunda parte muito importante para que a gente possa ter um ensino à distância de qualidade e que você tenha aí esse desafio superado. Uma pedagogia inovadora. Pessoal, não adianta imaginar que você vai pegar uma aula que seria presencial e simplesmente levar ela para o online. Existem algumas coisas que são fundamentais para que você tenha um bom resultado, para que as pessoas queiram realizar essas capacitações, para que elas também gostem de fazer isso. Primeira coisa é desenvolver um corpo docente permanente. Bom, eu sempre bato na tecla que quem sabe realmente as dificuldades e amarguras da organização são as pessoas que estão dentro dela. Então procure estabelecer um grupo de pessoas que possa te ajudar a traduzir soluções, a trazer soluções, a criar outras visões sobre os problemas que acontecem dentro da organização. Dessa maneira, você também vai conseguir desenvolver melhor esse grupo de colaboradores. Então capacite, treine esses colaboradores que você tem internamente, ou até mesmo, se você tem mais ações externas, contratações externas para suas capacitações, procure treinar também os seus consultores. Mas Flávio, eu estou contratando um consultor porque eu acredito que ele já tem a expertise. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E é sua responsabilidade assegurar a qualidade e o bom nível da capacitação. Então, dê dicas, crie cartilhas que oriente como realizar uma aula online de uma forma mais despojada ou de uma maneira mais descontraída, de uma forma mais envolvente, de uma maneira diferente, porque dessa forma você vai justamente dar suporte. Então, muitos momentos a gente vê as contratações acontecendo e aí deixa lá na mão do consultor, ele vem e realiza como acha por bem. Não deve ser assim. Claro que esse consultor tem expertise e vai conseguir realizar um bom trabalho, mas é preciso que tenha ali muito bem brifado todos os objetivos e como que você deseja que o seu público seja tratado. Então, tenha um grupo permanente, evite trocas constantes de consultores. Por quê? Porque esse consultor, ele começa a conhecer o seu público, conhecer as suas necessidades e ajustar a linguagem. Então tenha pelo menos aí um grupo de consultores anuais. Quer trocar? Mas troque anualmente, procure sempre estabelecer parcerias mais longas, porque dessa forma você vai conseguir ajustar o discurso. Então, o primeiro ponto dentro da pedagogia inovadora, desenvolva um corpo docente permanente, de colaboradores internos e de consultores externos que possam te dar suporte e que você possa capacitar. Segundo ponto, terceiro ponto, porque tem a capacitação e o corpo permanente. Terceiro ponto desse passo aqui de metodologia, de pedagogia inovadora. Utilize metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
procure estabelecer, justamente dentro do briefing com os seus consultores ou o seu multiplicador interno, ações que envolvam os seus alunos, que envolvam os colaboradores, como aprendizagem baseada em problemas. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre aprendizagem baseada em problemas aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, dá uma pesquisadinha aí, você vai gostar. A gente orienta como que isso pode ser realizado, inclusive, no ensino à distância. Aprendizagem baseada em projetos. Também podemos falar a respeito de gamificação. Tem muitas possibilidades que a metodologia ativa traz de inovação e diferenças que você pode aplicar dentro da organização e fazer com que isso seja mais atrativo, que as pessoas não pensem que vai ser um treinamento maçante, um treinamento ali que só envolve a teoria e não leva para a prática. Então, aplique metodologias ativas, isso com certeza fará a diferença no seu treinamento. Se você aplicar e não tiver resultados, pode me procurar. Eu vou te ajudar a entender aonde que aconteceu alguma falha para que esse resultado não aconteça. Por quê? Dificilmente você não vai ter uma turma engajada, uma turma que sai encantada quando você aplica uma metodologia ativa. E o último passo para desenvolver uma pedagogia inovadora é você fazer uma avaliação de eficácia. É muito importante, quando você recebe uma demanda de treinamento, você procura identificar quais são os indicadores ou qual o principal indicador que essa capacitação deseja atingir. Dessa forma, após a capacitação, você vai poder monitorar e entender se ela teve uma eficácia ou não e ter lições aprendidas para aplicar em outras capacitações posteriores ou até mesmo dar manutenção nessa capacitação que você realizou. Então, em último passo, a avaliação de eficácia vai dizer se a metodologia que você utilizou foi adequada, vai dizer se a aplicabilidade que você pensou ter realmente teve efeito, vai trazer para você uma percepção de se você precisa dar continuidade ou não. Então é muito difícil você ter, digamos, o desenvolvimento de um plano sem uma avaliação posterior do que foi feito, justamente para saber se precisa de ajustes ou se você pode dar manutenção. Por que a gente está falando sobre isso dentro de pedagogia? Porque a avaliação de eficácia ela pode, inclusive, direcionar novas ações pedagógicas e novas capacitações que vão complementar aquela principal que você realizou. Então, quando você fala de ensino à distância, você fala de uma constante ação de desenvolvimento. Não são ações estanques, onde você vai lá, faz uma capacitação e acredita que aquilo seja suficiente. E esse também é um grande benefício do ensino à distância. Você pode empreender várias ações em pequenas doses, fazendo com que isso seja assimilado aos poucos e assim você tenha melhores resultados. Então, até agora nós falamos sobre incentivo à autonomia e uma pedagogia inovadora. Isso tudo são ações que você pode fazer antes das ações acontecerem e durante também. Agora vamos para o terceiro ponto, e esse eu acho o mais importante, que é o seguinte: um material original que esteja conectado com a cultura da sua empresa. Quando você tem um material que ele é feito exclusivamente para o seu público, o seu nível de engajamento, as ações de envolvimento tem um resultado muito maior, pessoal. Eu sei que muitas vezes nós não temos o recurso necessário, né? Por isso muitas vezes procuramos cursos de prateleira, procuramos ações em conjunto, mas isso em muitos momentos não traz o resultado. Então não seria melhor aplicarmos um valor, às vezes um pouco maior, mas que traz uma eficácia maior do que a gente ficar economizando e no final não der resultado nenhum. Então fica aí a reflexão. É muito importante que esses materiais tragam insights para os problemas do dia a dia da empresa. Como resolver esses problemas? Por isso falei das metodologias ativas. Quando você traz situações do cotidiano dos colaboradores, é claro que o envolvimento é muito maior, porque ele se identifica com aquele conteúdo, ele se identifica com aquilo que está sendo colocado e ele acaba tendo uma ação muito mais de desenvolver possibilidades e oportunidades e participar do que realmente só ser um ouvinte, porque em muitos momentos o campo é tão teórico ou está tão distante da realidade dele que ele não consegue ver uma aplicabilidade, mesmo que possa ser aplicado. Então é muito importante que a linguagem ela seja adequada. E isso eu falo nos mínimos detalhes. Nós temos exemplos aqui que em determinadas organizações que nós começamos a realizar trabalhos de desenvolvimento de ensino à distância,
Essa empresa, por exemplo, ela não usava a palavra problema, ela só usava a palavra BO. E aí, o que isso tem a ver? Quando nós formos desenvolver o conteúdo, nós fazemos questão de manter essa maneira de expressão, essa forma de expressão, porque quando o instrutor ali ia fazer a sua explicação, ele falava da maneira como todos entendem. E não são problemas, são BOs. É muito engraçado, né? Mas realmente acontecia. São BOs, BOzinhos e BOzões. E acredite que isso realmente eram expressões utilizadas dentro daquela organização. Não cabe aqui dizer se é certo ou errado. É a cultura daquela organização e para eles isso é interessante, necessário, inclusive, para que haja uma identificação. A linguagem utilizada ela é muito importante para a identificação e envolvimento. Por isso, a importância de você ter um material sob medida, algo construído para a sua cultura, da forma como você se expressa, da maneira como você entende e como que vocês oportunizam esse material para as pessoas. Isso tudo faz muita diferença. Então, ter um material conectado e também ir direto ao ponto. Gente, em muitos momentos, os treinamentos demoram muito construindo o referencial teórico, quando na verdade o que precisa é haver uma tradução do referencial teórico para a realidade. Então, se o seu consultor está aí desenvolvendo de um treinamento 20, 30, 40%, às vezes até 30%, vamos dizer assim, de referencial teórico, reduz para 10, 15%. Isso não é tão importante mais. Nós temos aquela visão ainda lá atrás, né, do método cartesiano, que tem que fazer o referencial teórico, depois fazer a introdução, depois ir para o próximo passo e aí vai explicar. Isso já não tem tanta aplicabilidade mais. As pessoas estão mais interessadas em ir direto ao ponto, em ir direto ao assunto. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Novamente, faz uma inversão. Traz situações do cotidiano primeiro para depois ir fazendo as explicações de referencial teórico. Diminui um pouco essa carga de qual foi o autor, de quem disse. Isso é importante na academia, mas no dia a dia, dentro da empresa, isso não é tão fundamental. O importante é que o colaborador consiga assimilar e aplicar. Esse é o grande objetivo de toda a capacitação interna. Todas as ações de desenvolvimento interno têm como objetivo a aplicabilidade. E isso, em muitos momentos, a gente acaba perdendo tempo. Algumas situações, inclusive, você vê um dia todo de teoria e ali 40, 50 minutos de prática. Vamos inverter essa lógica, usar uma metodologia 70-20-10. Então eu vou gastar 10% do tempo dando referencial teórico, vou fazer 20% de compartilhamento e 70% de prática. Fazer as pessoas realmente irem para aquilo que interessa, que é fazer o treino das habilidades e conseguir então assimilar o novo conteúdo que está sendo colocado. Então, vá direto ao ponto. Inclusive vocês provavelmente colocaram esse vídeo aqui em 1.25, em 1,5, até mesmo 2, para você poder assistir. Por quê? Porque você quer ir direto ao ponto. E porque quando você vai tratar a sua audiência ou o público-alvo que você quer capacitar, você faz de maneira diferente. Fica aí a reflexão. O quarto e último ponto que eu preciso falar com você para que você tenha um EAD de qualidade, um EAD feito da maneira certa e o melhor, que você consiga romper esse desafio, é você prestar atenção na tecnologia e ter uma plataforma multimídia. Deixa eu separar aqui alguns tópicos para vocês que são muito importantes. Primeiro, vai pensar na plataforma, ela tem que ser responsiva. O que é uma plataforma responsiva? Que roda em qualquer plataforma de transmissão. Notebook, desktop, smartphone, tablets, em qualquer local ela roda. Que ela roda em iOS, Android, em qualquer sistema operacional. Isso é fundamental. Se essa plataforma tiver um app, melhor ainda, porque isso vai facilitar o acesso das pessoas. Não crie barreiras para as pessoas acessarem a sua plataforma. Crie facilidades. Crie oportunidades. Posso colocar uma estação de trabalho específica na minha área, um lab para as pessoas acessarem dali? Claro que pode, mas coloque na mão das pessoas o acesso. Facilite. Isso tudo vai fazer uma diferença muito grande. E aí vamos lembrar dos diferentes públicos que tem dentro de uma organização. Você tem desde pessoas com mestrado, doutorado em muitos momentos, até pessoas com menos instrução acadêmica, com menos instrução escolar.
ou até mesmo em algumas situações com atividades muito práticas no dia a dia, que ela não tem contato com o computador com frequência ou não pode se deslocar do seu ponto de trabalho até um computador específico dentro da organização. Então você precisa pensar nos diferentes públicos e para isso uma plataforma responsiva ela é fundamental. Ainda falando sobre plataformas, tenha muita atenção sobre os relatórios que a sua plataforma oferece e como que esses relatórios são expostos a você. Temos casos de clientes que às vezes passam 1 a 2 dias para extrair informações através dos relatórios que são disponibilizados pela sua plataforma. Eu não estou exagerando, tá? Essa é uma realidade frequente. Por quê? O relatório sai de uma maneira não estruturada, as informações não vêm em gráficos, não tem uma facilidade de justamente visualização, e aí alguém tem que organizar esses dados, arrumar isso. Quando nós falamos de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, por vezes é até tranquilo. Agora, quando você fala isso semanalmente, que algumas organizações passam resultados de capacitações para suas lideranças semanalmente, esse com certeza é um ponto de atenção. Imagina você tendo dentro da sua equipe um profissional, até mesmo 2, trabalhando de 1 a 2 dias por semana para extrair relatórios e organizar dados. Isso é uma coisa que neste momento não seria tão indicada. Então, além de ser uma plataforma responsiva, precisa ser uma plataforma que te oportunize extrair relatórios com facilidade e entender quais são os pontos de estrangulamento que a plataforma está tendo, quais são os aplicativos ou quais são as plataformas mais usadas, né? Quais são os aparelhos mais usados para acessar, situações como qual é a trilha que está sendo mais visitada, quais estão sendo terminados com maior facilidade, em determinado ponto de um curso, onde as pessoas estão finalizando, parando e abandonando, qual o nível de engajamento que a sua plataforma tem. Então são todas informações pertinentes e que podem facilitar demais o seu entendimento e a disseminação de uma cultura de ensino à distância dentro da sua organização. Bom, além de você ter uma plataforma responsiva, procure trazer variedade nos formatos. Em muitos momentos, as empresas acabam aplicando só um formato. PDF. Vai colocando PDF ali e acredita que isso vai ser suficiente. Não, não é suficiente. Precisa ter uma mudança, uma variância. Tem que ter uma variabilidade de conteúdo ali dentro e também de produtos utilizados para explicar esses conteúdos. Então, utilize vídeo, mas não só vídeo, porque isso também vai ficar maçante. Procure distinguir um conteúdo de outro e ver qual seria a melhor ferramenta para orientar aquele conteúdo. Então, use sim o vídeo, use o PDF também, em alguns momentos animações. Podcasts podem ser excelentes ferramentas de comunicação e orientação com o seu público, já que são ferramentas que têm crescido demais nos últimos anos e isso tem se disseminado em todos os níveis, então vale muito a pena investir em podcast. Procure construir infográficos, e-books, então tenha uma variabilidade de objetos de ensino para que o seu público entenda que sempre vai ter uma mudança. E o mais importante, entenda, as pessoas utilizam os seus canais sensoriais, seus canais de recepção de informação de maneiras distintas, com prioridades diferentes. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, assim como tem pessoas que são mais sinestésicas, vivem mais pelo toque, aprendem mais pelo toque, pela experiência, por vivenciar, outros por observar, outros por ouvir. Então essa variação também precisa ser considerada. Então, nós temos aqui responsividade, variação nos formatos e utilização de vários canais. Gente, hoje nós temos diversas redes sociais, inclusive redes sociais internas, WhatsApp, Telegram, as próprias plataformas, né, as plataformas LMS. Temos muitas opções no mercado que você pode criar maneiras diferentes, como o Teams, como o Zoom, como o Meet. São muitas opções que a gente tem hoje e que você pode trabalhar de diversas formas para justamente mudar a experiência do seu usuário. Isso é fundamental. Então eu tenho um treinamento sincronizado, um treinamento síncrono, beleza, agora eu tenho um treinamento assíncrono também para complementar, ou antes ou depois, ou em conjunto. Eu tenho uma trilha que tem vídeo, que tem PDF, que tem também uma animação. Isso tudo faz a diferença e dá a você a oportunidade de romper o desafio de construir um EAD de qualidade e assim desenvolver a sua organização. Bacana? Gostou? Se você gostou, chegou até aqui, deixa o seu like,
Queria agradecer muito a sua audiência, mas antes vamos fazer um resumo antes de finalizar, hein? Primeiro ponto, incentivo à autonomia. Segundo ponto, uma pedagogia inovadora. Terceiro ponto, material conectado com a sua cultura e indo direto ao ponto. E o quarto ponto, tecnologia e uma plataforma multimídia. Esses 4 pilares com certeza te darão um EAD bem fundamentado e com bons resultados. Espero que tenha sido positivo para você, que você tenha tirado vários insights desse momento que nós passamos aqui juntos. E te peço mais uma vez para deixar o seu like, para se inscrever no canal, não custa nada. E se puder, divulga para outras pessoas, desenvolve com outras pessoas esses temas também, com certeza farão toda a diferença. Nós ficamos por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!